tarde a todos. Hoje eu fiquei muito feliz por essa tarde, porque sem lembrar pelo corre-corre, mas depois lembrado no Instagram, nas redes sociais, nós estamos completando 10 anos de caminhada no PPG BAS esse ano, né? Então, nossa primeira turma, nós tivemos aprovação em 2013, a primeira turma foi matriculada em 2014 e nós estamos, portanto, completando aí 10 anos de caminhada. E aí a gente acredita que valeu muito a pena o esforço que fizemos para correr atrás da implantação desse mestrado, né? E a gente acredita nisso não só pelos 10 anos de caminhada aqui vivos e fortes, como também pela trajetória quando a gente olha para os nossos egressos. A gente fica assim muito feliz por saber da trajetória de cada um e que, de certa forma, a gente ajudou ou implantou um pouco, auxiliou nesse andar, permitindo, dando oportunidade numa região mais próxima para vocês alcançarem esse êxito. A gente também vê na longa caminhada que nós tivemos N mãos, não foi só duas, né? E a gente conta com aqueles que já estiveram e aqueles que ainda estão, e que aqueles que estão por um tempo, e aqueles que estão efetivos ou definitivos, por moradia, por concurso. E a gente só tem a agradecer por esse caminhar, né? E aí a gente olha e a gente vê que, apesar de alguns erros, a gente tem se fortalecido. E aí a gente olha para o erro e diz, erramos aqui, vamos acertar. Pegamos de novo a trajetória e assim a gente está andando. Aí a gente encontra esses professores visitantes de outros locais que chegam até nós e dão uma sacudida. Vamos fazer isso também, como foi a proposta do cuscuz, né? Café com cuscuz, que os meninos chegaram e disseram, vamos trazer palestra, colocar o nosso nome nordestino e vamos trazer o pessoal para dentro da universidade para mostrar para aqueles que tiverem interesse. E que eu sou daquelas que acho que o presencial nada supre, então eu fico super feliz quando a gente tem essa oportunidade, né, de estar trabalhando assim, olhando no olho. E vendo essa galera jovem aqui, buscando conhecimento, para mim é o melhor remédio. Como eu tomei a dodói, eu acho que esse remédio de hoje já vai me servir, né, para ganhar mais energias que foram perdidas por uns dias aí que tive de cama, né? Mas é isso, gente. Então, hoje nós estamos aqui com a palestra Café com Cuscuz, ou é Cuscuz com Café, nem sei mais, assim, o título direito. Vamos achar aqui, peraí, para que a gente tem Instagram, essas coisas, né? E aí a gente vai trabalhar hoje com uma convidada que nós nos conhecemos por plataforma, na busca de adquirir conhecimento ou de compra de um NGS. Quem sabe sonhar, para mim, é o que nos move. Então, a gente sonha com NGS na UEMA em Caxias. E por que não? Por que não? Nós não somos diferentes de ninguém, então nós podemos também ter NGS aqui, né? E aí, nessa conversa, a Thaís Nani se dispôs a vir aqui nos visitar e a gente aproveitou, vamos trazer a palestra aí para dentro do PPG BAS, né? Então, a Thaís Nani é bióloga, doutora e mestra em ciências, com ênfase em genética e citogenética pela Universidade Federal de Lavras. Atualmente é gerente de contas da Illumina, atuando no território do Nordeste, no estado de Minas Gerais. Illumina é uma multi que está aí com o sequenciamento de nova geração empenhada nesse novo sequenciamento, que é o sonho de qualquer biólogo molecular, é ter um equipamento desse e ter dinheiro para fazer a manutenção dele, para nós sairmos aí buscando o genoma, né, desvendando via genoma, né. E a gente agradece a Thaís desde já, ao PPG BAS pela oportunidade, por esse caminhar,
E eu vou deixar a palavra com a Thaís, e fique à vontade, Thaís, a casa é sua. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Eu propus mesmo vir aqui visitar vocês, depois dessa primeira conversa que a gente teve de forma remota. E eu falei assim, não, tem que ir lá presencialmente para conhecer quais são as demandas, ter essa conversa no olho a olho, entender quais são as dificuldades e, de repente, propor alguma solução que seja específica para vocês, ou então algo que a gente não tem ainda, que precisa resolver na região, a gente leva para os times globais e para eles desenvolverem o que for necessário para atender as demandas locais. Então, muito obrigada. Não sabia que aqui seria um evento de 10 anos, né? Então, parabéns para todos vocês por todo o trabalho já desenvolvido, e é um maior prazer contribuir de alguma forma aqui. E espero que seja a primeira visita de muitas. Bom, antes de começar, eu queria saber um pouquinho sobre o público que está aqui, para eu falar de forma que eu atinja vocês de forma bem direta. Eu queria saber um pouquinho da experiência, assim, quem aqui é de graduação? Se puder levantar a mão. Tá, quem é de pós-graduação? Que ótimo, temos um público bem diversificado. Alguém aqui já fez alguma vez PCR no laboratório? Muitas já fizeram. Alguém já trabalhou com dados, já fez NGS? Agora a gente já não vê tantas pessoas, né? Então, eu gosto sempre de começar a palestra fazendo essa pesquisa para entender um pouquinho sobre a realidade e eu posso dizer que essa realidade ela está presente em muitos laboratórios, em muitos locais, independente da região. Se a gente olhar para trás, sei lá, uns 20 anos atrás, ou, sei lá, 10 anos atrás, se a gente fizesse essas perguntas a quem já trabalhou com PCR, a gente veria um cenário como esse. Ninguém levantando a mão, um ou outro levantando a mão. E hoje a gente já vê que é bem diferente isso, né? Quando a gente pergunta quem já trabalhou com PCR, quem já fez uma PCR, muitos já levantam a mão. Então, eu vejo para um futuro muito próximo, sequenciamento, a gente vê esse cenário, igual a gente vê para PCR. Num futuro muito próximo, muitos de vocês vão levantar a mão e falar assim, olha, eu já trabalhei com NGS, eu já tive um contato com NGS, eu já analisei dados de NGS. E esse é o caminho para o futuro mesmo da pesquisa. Muitas coisas a gente pode resolver por meio dessa tecnologia. Então, eu trouxe alguns temas voltados hoje para sequenciamento de nova geração, alguns exemplos relacionados ao estudo do meio ambiente e da saúde e que foram resolvidos por sequenciamento. Antes de eu entrar nesses exemplos propriamente dito, será que eu posso puxar um pouquinho? Eu queria falar um pouquinho sobre a Illumina, para vocês entenderem quem nós somos, qual é a representatividade da empresa em nível global, um pouco sobre a tecnologia, para vocês entenderem o que acontece dentro da máquina, como a gente prepara as amostras para ir para o sequenciamento, e ali eu vou dar muitos exemplos de aplicações. Depois, como que faz a análise de dados num primeiro momento. É claro que dá para extrair muita informação do sequenciamento. E os primeiros passos para planejamento de experimentos, que são etapas bem importantes antes, de fato, a gente seguir para o sequenciamento. Está todo mundo me ouvindo no fundo também? Certo? E a lista de presença, será que está passando? Tá. Coloca um número na frente, né? Seguindo a ordem. Já tem? Ah, que ótimo. E eu vou fazer um sorteio de um brindezinho no final. Eu queria muito trazer o sequenciador, mas infelizmente não cabe na bolsa, então foi só por esse motivo. Mas eu espero que vocês gostem da lembrancinha. E quem sabe no futuro muito próximo a gente não tem um sequenciador aqui, né, professora? Bom, sobre a Illumina. A Illumina é uma empresa que ela gira mais de 4,5 bilhões de dólares anualmente. Para vocês terem ideia do quanto essa empresa é importante a nível global. Vocês conseguem ver esse pointer? Está dando para ver? Tranquilo? Em vermelhinho? Tá. Que em algumas situações eu vou apontar o que eu estou explicando.
Somos mais de 9.000 funcionários na empresa, espalhada no mundo inteiro. E a base dela está localizada nos Estados Unidos, na região ali da Califórnia, na cidade de San Diego, e ela foi fundada em 1998. No Brasil, ela já tem mais de 10 anos presente aqui no nosso país. No Brasil, nós estamos localizados aqui em São Paulo, mas a gente tem Illumina espalhada no mundo inteiro. Aonde você não vê um pontinho preto aí no mapa, não significa que nós não estamos presentes nessa região, mas significa que tem um distribuidor que representa a Illumina. Então, nós temos sequenciadores em todo o globo. Mais de 90% dos sequenciadores no mundo inteiro são da marca Illumina. Bom, para vocês terem um pouco de ideia de como que é a Illumina aqui no Brasil, nós estamos localizados em São Paulo, na Avenida Paulista, nesse prédio aqui. Essa é a entrada da empresa. Aqui a gente tem uma recepção. E nessa foto a gente tem 2 visões do laboratório modelo da Illumina. Lá nós temos todos os sequenciadores disponíveis. O laboratório é disponível para visitação. Então, caso vocês estejam em São Paulo por algum motivo, seja pessoal ou seja profissional, se vocês tiverem algum congresso na região, me avisa que eu gostaria muito de receber vocês lá no laboratório para fazer essa visita, mostrar os equipamentos, abrir ele para vocês. Essa visita é acompanhada por um especialista, então vocês podem tirar as dúvidas sobre qual é cada componente. Vocês podem tirar dúvidas sobre desenhos experimentais. Então, fiquem super à vontade, o convite está aberto, a visita é gratuita. Lá também ocorrem treinamentos, os treinamentos são pagos, mas a visita é guiada por um especialista, não tem custo nenhum. Então, fiquem à vontade, vai ser um prazer receber vocês lá. Aí a gente tem uma sala de recepção, salas de reuniões, e eu acredito que esse ano a gente vai conseguir fazer a expansão para o andar de cima, que um andar do prédio já não está comportando a quantidade de pessoas que trabalham na Illumina. Hoje nós somos mais de 90 pessoas no Brasil para atender todo o território brasileiro. Aqui é a linha do tempo, desde a fundação da Illumina até os dias atuais. Eu não vou ficar entrando em detalhe o que aconteceu em cada ano, mas para vocês verem o compromisso que a Illumina tem, cada ponto desse aqui é um lançamento de um produto, de uma máquina, para vocês verem o compromisso da Illumina em inovação. Então, cada pontinho desse foi um produto que foi lançado, e por isso a tecnologia tem sido renovada, melhorada a cada ano. Puxando o gancho nesse assunto, né? Esse ano, no mês passado, acho que umas 2 semanas atrás, nós fizemos o lançamento de 2024, que foi uma química nova para um cartucho de sequenciamento de uma das máquinas da Illumina. Então, hoje é possível você reduzir em mais de 50% o tempo de sequenciamento, porque pode ser que uma rotina de sequenciamento dure mais de 24 horas, então hoje a gente consegue fazer na metade desse tempo. O tempo de sequenciamento, dependendo do projeto, ele é muito longo, e isso pode ser um gargalo para muitos laboratórios, principalmente se a gente estiver falando de laboratórios clínicos. Então, quanto mais rápido a gente liberar o resultado para um paciente, melhor é para a saúde, para cuidar da saúde daquele paciente. Bom, o compromisso que a Illumina tem em investir em tecnologia fez parte dessa história também de tornar mais acessível o sequenciamento, ou cada vez mais acessível para todos os laboratórios. Bom, em 2001, para vocês terem como exemplo, o sequenciamento do genoma inteiro do humano, ele custava cerca de 100 milhões de dólares para sequenciar um único genoma de uma pessoa. Hoje, a gente consegue fazer isso por apenas $200. Então, assim, $200 não é um valor que a gente tira da bolsa, assim, né, e sai gastando, né? A gente sabe que ainda o investimento em NGS, ele precisa ser bem estudado para que a gente não cometa erros e evite o gasto do recurso, que é tão difícil de conseguir, né? Mas, se a gente fizer essas comparações de 100 milhões de dólares comparado a $200, sim, hoje está muito mais acessível do que antigamente. E a tendência é sempre melhorar. Bom,
tendo uma visãozinha geral assim de quem é a Illumina, então justifica essa nossa missão, que é melhorar a saúde dos humanos, desbloqueando o poder do genoma. Desbloquear significa abrir portas. Então, investir em tecnologia, tornar cada vez mais acessível o sequenciamento para todas as regiões, todos os laboratórios. Isso é uma forma de desbloquear o poder. E a gente entender o genoma cada vez de forma mais profunda também é uma forma de desbloquear essas informações que estão ali no DNA, para que a gente consiga dar um significado biológico para aquela informação e usar isso aos nossos cuidados, a cuidado da nossa saúde. Então, quando eu falo cuidar da saúde, eu não estou falando só de estudar o genoma do ser humano, o meu genoma, o genoma dele, porque nós somos o resultado do que nós temos como genética, mas e o que nós interagimos com o meio ambiente. Então, o meio ambiente mais o genótipo faz o que nós somos. Então, estudar o meio ambiente, estudar toda a natureza, é uma forma também da gente cuidar do ambiente e cuidar da gente. E por isso é uma missão bastante abrangente. A gente fala de desbloquear o poder do genoma para cuidar da saúde, da nossa saúde, então a gente está, na verdade, estudando absolutamente tudo. Por isso, a Illumina tem projetos que estão dentro do contexto de doenças infecciosas, agrogenômica, genética de populações, genética molecular, microbiologia. Então, dá para fazer sequenciamento de absolutamente tudo que for vivo, né? Trazendo alguns exemplos de alguns ambientes que a gente não imagina que impacta tanto a nossa vida, mas sim impacta, a agricultura. Então, a agricultura está no nosso dia a dia, às vezes a gente nem percebe onde. Por exemplo, para produzir 200 pares de calças jeans, 215 mais especificamente, a gente tem que produzir um fardo de algodão que pesa aproximadamente 180, 200 quilos. Será que se a gente reduzir a área para produzir essa mesma quantidade, a gente impacta menos o ambiente? Será que a gente estudar o solo onde esse algodão é plantado, a gente consegue ter uma melhor performance e reduzir a área também de impacto? E essa é uma forma também de cuidar da nossa saúde, porque hoje a gente vê o impacto ambiental, o quanto isso aumenta, diminui as temperaturas, a gente tem mudanças climáticas por causa da gente não cuidar do nosso meio ambiente. Não sei se vocês já repararam em rótulos de produtos de limpeza, que também tem como composição milho e soja. Não em todos, mas em alguns. Em condicionador de cabelo, por exemplo, se vocês olharem ali a composição, não sei se todo mundo tem essa curiosidade, mas a gente pode encontrar também como componente amido, que é um dos produtos do milho. Então, para a produção de etanol, a gente, em alguns momentos, também precisa de milho. Produção de pneus, também podemos usar milho. Para a produção de giz de cera, a gente usa soja. Então, para a produção dessa quantidade de giz de cera, a gente precisa ocupar uma área de quase um alqueire. E também a gente está aumentando cada vez mais a área plantada sem pensar no meio ambiente, né? Eu queria trazer também como curiosidade como que foi o histórico de produção de milho ao longo dos anos, nas últimas décadas. Então, se a gente olhar aqui nas últimas décadas, a produção em grãos de milho ela foi bem irregular até certo ponto. O que será que aconteceu nesse momento que fez com que a expansão de produção em número de grãos de milho fosse exponencial? Coincidentemente, nessa década de 60, 70, a gente teve o lançamento do sequenciamento Sanger. Então, com o poder de sequenciar o genoma de espécies como, por exemplo, milho, a gente conseguiu entender quais são aquelas alterações no genoma dessas plantas, como elas interagiam no ambiente, e a gente conseguia antecipar os processos de seleção antes que essa planta, de fato, entrasse em produção de sementes. Então, os processos de melhoramento, os ciclos de melhoramento, eles foram mais rápidos e, por isso, a gente conseguiu ter uma expansão em termos de grãos, de número de grãos. E deixa eu voltar um pouquinho, eu coloquei esse slide para fazer um comparativo entre essas três técnicas, PCR, Sanger
que é um tipo de sequenciamento, e o sequenciamento de nova geração. Nenhuma técnica substitui a outra. Cada uma tem a sua aplicação. Então, quando a gente tem um número muito grande de alvos para ser sequenciado, o NGS, sim, é o caminho a ser seguido. Mas se a gente não tem tantos alvos assim, o NGS não se justifica pelo custo, por enquanto. Então, o Sanger continua sendo a tecnologia mais indicada quando a gente não tem muitos alvos para serem sequenciados. E se for uma questão muito pontual, a gente pode resolver para o PCR em tempo real, né? O que eu gostaria de mostrar aqui também para vocês é que, com o sequenciamento de nova geração, a gente expandiu a quantidade de dados gerados, a gente estudou de forma mais profunda o genoma dessas plantas, por isso conseguimos determinar quais são aqueles SNPs. O que são SNPs? São mutações pontuais no genoma que favoreceram aquela planta adaptar a determinados ambientes. Então, eu consigo fazer uma seleção de uma forma cada vez mais abrangente nessas diferentes culturas. E o estudo do ambiente não é só plantas, produção, e nada. A gente tem muito mais do que isso. Se a gente for pensar no contexto do solo onde essa planta foi cultivada, a gente também tem milhões de possibilidades de estudo. Quais os micro-organismos que estão ali presentes no solo e que interagem com aquela planta e faz com que ela seja mais produtiva? Será que eu consigo trazer algum enriquecimento para esse solo sem ser de químicas, sem ser de agrotóxicos? Será que eu consigo fazer uma melhoria daquele solo, daquela planta, com base no entendimento daqueles micro-organismos que já estão presentes e o que faz bem para aquela planta ou não? Então, estudar solo é uma forma também de a gente cuidar do meio ambiente, melhorar os processos de produção em número de grãos. Se a gente também estudar os micro-organismos que estão em intestino de inseto, a gente consegue entender como que está sendo o processo de transmissão de algumas doenças na pecuária, ou então de cães, ou até mesmo que impactam a saúde dos humanos. Se a gente estudar os micro-organismos que estão no intestino, como aves, porco, bovinos, enfim, a gente consegue entender também quais são os micro-organismos bons que estão no intestino, até dos humanos também, né? Quais são os micro-organismos que favorecem o nosso trato gastrointestinal e o que é bom a gente fazer de suplementação na nossa alimentação para que a gente tenha uma melhor performance. Hoje, com os alimentos industrializados, cada vez mais industrializados, a gente acaba tendo uma resposta mais inflamatória no trato gastrointestinal. E esse processo inflamatório faz com que a gente absorva menos nutrientes na nossa alimentação. Então, a gente sabe que também que as bactérias boas, elas fazem essa interação com o que a gente alimenta e o que a gente consegue absorver de uma forma positiva. Então, se a gente tem um trato gastrointestinal mais inflamado e faz a suplementação na alimentação com probióticos, nós temos uma melhora na resposta imune e, consequentemente, na absorção dos alimentos, dos nutrientes. Então, esses exemplos eu trouxe para vocês para mostrar o quanto que a gente consegue cuidar da nossa saúde estudando também o meio ambiente. E como que, afinal de contas, a gente faz tudo isso, né? Bom, na Illumina, a gente tem alguns equipamentos, cada um é indicado para um tipo de pesquisa em específico, por quê? Cada um ele tem uma capacidade de geração de dados diferente. E todos eles têm a mesma qualidade de sequenciamento, todos eles têm a mesma taxa de erro, que é inferior a taxa de erro de outros equipamentos do mercado, por isso que também nós somos uma referência. Então, assim, se eu tenho um experimento que eu estou trabalhando com sequenciamento de pequenos genomas, de bactérias e de vírus, eu consigo fazer esse sequenciamento nesses equipamentos de menor porte, que é o iSeq, MiniSeq, MySeq ou o NextSeq 550, que ele está meio que na transição entre os equipamentos de pequeno porte e de grande porte.
A linha NextSeq, a partir da linha NextSeq, a gente consegue fazer experimentos mais robustos, como, por exemplo, sequenciamento de RNA total, experimentos de single cell, shotgun, sequenciamento do genoma, de grandes genomas, como, por exemplo, de humanos ou outros mamíferos. Então, quanto maior o tamanho do meu experimento, maior a máquina que eu preciso para que eu tenha um custo efetivo e que eu consiga gerar a quantidade de dados que eu preciso. Em cada um desses sequenciadores, eu também tenho como fazer diferentes experimentos. Por exemplo, um equipamento MySeq, eu gosto de usar ele como exemplo, porque ele é um dos mais flexíveis que a gente tem para experimentos de pequeno porte. A gente tem um cartucho de sequenciamento, que é o cartucho de nano, ele gera até 1 milhão de leituras por experimento de sequenciamento. E a gente tem também o que consegue gerar 4 milhões, também tem 15 e 25 milhões. Então, eu tenho 4 possibilidades diferentes para desenhos experimentais de diferentes tamanhos nesse equipamento. Ele, inclusive, tem um cenário de sequenciamento aqui que simula esse equipamento pequenininho aqui, né, que é o iSeq. O iSeq ele tem o tamanho de uma impressora. E ele é um equipamento portátil que dá para você tirar da caixa, botar na bancada, ligar na tomada, ele já está pronto. Você não precisa fazer nenhuma instalação. Então, assim, esses equipamentos são equipamentos que você consegue fazer, então, sequenciamento de pequenos genomas, sequenciamento de alvos específicos. Agora, se eu estiver falando de sequenciamento de RNA, se eu quiser trabalhar com expressão gênica, que eu preciso sequenciar bastante RNA para saber o que está sendo mais expresso, ou se eu preciso fazer o sequenciamento mais profundo, para saber quais são aqueles genes que estão sendo expressos de forma mais rara. Então, aí sim, eu preciso lançar mão de equipamentos da linha NextSeq, onde eu consigo fazer o sequenciamento a partir de 100 milhões de leituras por experimento. Então, aqui eu consigo fazer 100 milhões, 400 milhões, 1,2 ou 1,7 bilhões de leituras em um experimento de sequenciamento. Essa bolinha aqui, ela está cinza porque foi o lançamento que eu falei para vocês que aconteceu de 15 dias atrás, que é de um cartucho que eu consigo simular, inclusive, um cenário de sequenciamento que acontece nos equipamentos de grande porte, que é a da linha NovaSeq. Então, hoje, com equipamentos NextSeq, a gente consegue fazer experimentos de grande porte, como em laboratórios de grande porte também. Para vocês terem ideia, porque a importância desse lançamento é que agora eu não preciso mais comprar, dependendo do perfil do laboratório, eu não preciso mais gastar 5 milhões para comprar um equipamento para ter esse cenário de sequenciamento disponível. Hoje, eu posso usar esse cenário de sequenciamento num equipamento NextSeq 2000, gastando 2 milhões. Então, eu consigo economizar 3 milhões de recursos na universidade, nos laboratórios, e fazendo a mesma coisa que laboratórios fazem com equipamentos de grande porte. Por isso, a importância desse lançamento. Muita gente não sabe, mas a Illumina, além de trabalhar com sequenciamentos de nova geração, nós também temos equipamentos que fazem leituras de arrays. O que são arrays? Nada mais é do que uma lâmina de vidro. Cada um desses pocinhos aqui, eu tenho outros poços com sondas para eu fazer a leitura do genoma de algumas espécies com base em pontos específicos que a gente chama de SNP. E aí, esses pontinhos, eles brilham de forma fluorescente, e esse equipamento vai fazer a leitura dos pontinhos que estão brilhando na lâmina. Então, essa é a tecnologia de array. Então, esse equipamento NextSeq 550, ele, além de fazer NGS, ele também faz leitura de alguns arrays. Mas, se eu quiser um equipamento exclusivo para fazer leitura de qualquer array da Illumina, a gente precisa de fazer um investimento num equipamento chamado iScan. Bom, esse é só um parêntese para vocês saberem também que a gente tem arrays, mas vamos falar agora de como que eu faço para preparar a amostra antes de ir para o equipamento. Então, o primeiro passo é fazer a extração de DNA,
Quem já fez PCR já deve ter passado por essa etapa, né? A gente tem diversos métodos aqui para fazer extração de DNA. Tem as receitinhas mais caseiras, que sim, funcionam para muitas coisas, mas não é indicado usar essas receitinhas para sequenciamento, porque a gente tem muitos resíduos que não conseguem ser purificados de uma forma tão eficiente e que esses resíduos eles vão sendo levados até no sequenciador. E isso pode inibir a PCR que acontece dentro do sequenciador. Então, o indicado é usar um kit comercial específico para o seu tipo de amostra, seguir as orientações desse kit comercial, pode ser de qualquer marca, desde que você tenha no produto final um DNA de qualidade, íntegro, sem tanta fragmentação. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão, fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? A segunda etapa no processo, a gente chama de preparo de biblioteca. O que isso significa? Nós vamos fragmentar o DNA, esse DNA que foi extraído, e o DNA fragmentado, no DNA fragmentado, eu ligo adaptadores. Parece coisa de outro mundo, né? Como é que eu ligo um adaptador no fragmento de DNA? Esse adaptador nada mais é do que um fragmento de DNA também sintético, só que de sequência conhecida. Então, essa sequência conhecida, ela vai ligar na flow cell, no equipamento, e assim eu vou conseguir sequenciar a parte que eu não conheço. Então, para eu conseguir reconhecer o que está sendo sequenciado, eu faço a ligação desses adaptadores nos dois lados da sequência de DNA. Então, tem diversas etapas de lavagem para purificar, para selecionar os fragmentos de tamanhos específicos, e isso tudo está no protocolo do kit de preparo de biblioteca. Depois vai para o sequenciador e a amostra ela é colocada, as bibliotecas elas são colocadas nessa flow cell aqui. Eu acho que eu trouxe uma flow cell de exemplo. Você pode segurar o microfone, por favor? Essa daqui eu uso nas palestras, então, se vocês conseguirem me devolver, vai ser bom. Aí, quem fica por último ali, pode trazer para mim aqui na frente depois. Então, esse é um dos componentes que vai no equipamento. Além desse, eu tenho um cartucho com os reagentes, né? E a amostra que eu preparei com o kit de preparo de biblioteca vai aqui dentro. Então, eu vou passar essa flow cell para vocês darem uma olhada, para matarem a curiosidade, mas dentro dessa flow cell tem um orifício por onde a biblioteca entra e se espalha por toda a superfície da flow cell. Então, as minhas amostras, elas entram por aí, né, e vão espalhando nessa superfície. E aí, depois que a gente leva para o equipamento. Então, o equipamento, ele faz a fotografia da superfície dessa lâmina, que a gente chama de flow cell. E na superfície, cada pontinho brilhante desse é uma sequência de DNA que está sendo investigada. Então, se a gente coloca pouca amostra, a gente subutiliza essa flow cell. Ao passo que, se a gente coloca muitas amostras ao mesmo tempo, a gente sobrepõe esses pontinhos brilhantes, o equipamento não consegue fazer a diferenciação de um e de outro, e, consequentemente, o equipamento aborta a corrida. Então, eu posso perder um experimento se eu colocar mais amostras do que uma flow cell comporta. Por isso, essa parte de desenho experimental, de quantas amostras eu coloco em uma flow cell ou não, ela é bastante importante. Então, vamos lá. Bom, aqui é mostrando como que funciona o sequenciamento aí em cima dessa superfície da flow cell. Então, pegamos como exemplo esse fragmento de DNA. Lembra que eu falei para vocês que são adaptadores são ligados nessa sequência? Então, esse adaptador ele vai reconhecer a sua sequência complementar na superfície dessa flow cell. E aí, aqui é um fragmento de DNA, aqui é outro fragmento de DNA, eles vão sendo espalhados na superfície de forma aleatória, e depois eu tenho ciclos de PCR acontecendo ali,
E, no final desses ciclos de PCR, eu tenho a formação de um conjunto de fragmentos de DNA idênticos. A gente chama isso de cluster. Então, esse cluster são de sequências de DNA idênticas. Esse cluster são fragmentos de DNA idênticos, mas um cluster é diferente do outro. Então, depois que a gente fez a formação desse cluster, a gente tem um ciclo de PCR em que as bases elas são marcadas de forma fluorescente. Então, ali com a incorporação de uma base verde, eu sei que a verde ela é marcada, por exemplo, de timina. Então, se o meu cluster brilhar em verde, significa que ali foi incorporada uma timina. E assim por diante. Cada base que vai sendo incorporada, eu consigo fazer a leitura por meio de cores diferentes. Então, passando esse slide aqui para ampliar um pouquinho, para vocês entenderem como que o equipamento interpreta o resultado, tomando como base esse cluster aqui, no primeiro ciclo de sequenciamento foi incorporada uma base verde, e que, na verdade, é uma guanina, né? Aqui no exemplo. Esse mesmo cluster, no outro ciclo de sequenciamento, ele brilhou em azul, que significa que foi incorporada uma timina. Esse mesmo cluster, no terceiro ciclo de sequenciamento, brilhou em vermelho, que significa que incorporamos uma adenina, e assim por diante. Esse outro cluster aqui embaixo, por exemplo, se a gente for perceber os diferentes ciclos de sequenciamento, eu tenho a incorporação de várias guaminas em cada ciclo, em cada um desses ciclos. Significa que é uma sequência repetitiva que está sendo sequenciada ali. E isso acontece com todos os clusters ao mesmo tempo. Bom, e depois a gente tem a análise de dados, né? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Vou dar alguns exemplos agora de preparos de biblioteca antes da gente falar sobre sequenciamento. A gente tem kits para sequenciamento de DNA, tem kits para sequenciamento de RNA, então, tudo depende da pesquisa que você deseja desenvolver. Então, por isso, a importância da gente fazer um desenho experimental bem detalhado, saber qual é a melhor estratégia para responder a sua pergunta, né? Porque, assim, kit para preparo de biblioteca tem diversos disponíveis no mercado. A plataforma da Illumina ela é aberta, então, se vocês quiserem usar um kit de preparo de outro fornecedor e rodar no equipamento da Illumina, isso é totalmente possível. Na Illumina, eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns kits que nós temos. Bom, vamos dar alguns exemplos aqui e vamos pensar na seguinte situação. Eu quero sequenciar o genoma completo de uma bactéria, por exemplo, de uma única bactéria. Como é que eu vou fazer isso? Qual que é o meu ponto de partida? Então, a gente precisa fazer, por exemplo, uma cultura de isolamento dessas bactérias. Vamos pensar que a gente pegou uma amostra de rio, por exemplo. Eu quero saber qual é a diversidade de micro-organismos que vivem ali. Então, eu vou pegar essa água de rio, eu vou plaquear essa água em um meio de cultura, eu vou isolar uma dessas colônias, e aí eu vou fazer a extração de DNA dessa colônia e eu vou usar esse DNA para sequenciamento. Porque eu tirei o DNA de uma única colônia, eu consigo falar que o micro-organismo que está sendo sequenciado é aquele e ponto final, não tem mistura. Então, eu vou fazer a extração do DNA dessa colônia, vou fragmentar, ligar adaptadores e vida que segue, né? Então, aqui eu consigo fazer o sequenciamento do genoma completo de um micro-organismo. Mas vamos pensar numa situação que eu quero saber qual é a diversidade que está ali nessa mesma amostra. Então, isso independe de cultura. Eu posso simplesmente pegar essa amostra, fazer a extração do DNA, ligar os adaptadores e vida que segue também novamente. Então, nesse caso, eu vou ter uma diversidade de sequências enorme. Então, para isso, eu vou precisar de um sequenciador de grande porte, porque eu tenho muita coisa ali, provavelmente, para sequenciar. Esse tipo de experimento a gente chama de metagenômica, porque eu estou estudando
muita coisa ao mesmo tempo. Agora, se eu quiser saber quais os genes que estão sendo expressos ali com mais intensidade, eu estou falando de um estudo de RNA. Então, a gente chama isso de metatranscriptômica. Outro exemplo de aplicação. Aqui eu estou falando de um experimento de metagenômica e que eu estou sequenciando absolutamente tudo. Um outro termo que a gente usa para esse tipo de experimento é shotgun, porque eu estou bombardeando o DNA todo que está ali e eu quero sequenciar absolutamente tudo. Então, a gente chama esse experimento de shotgun para fazer uma análise de metagenômica. Então, esse aqui é um resultado de um experimento que foi feito na cadeia produtiva de carnes de um frigorífico. Então, eu peguei a amostra de carne em diferentes pontos de produção dessa carne, e aqui, como que foi esse experimento? Fiz a extração de DNA e sequenciei, ou seja, eu quero saber tudo que está ali, todos os micro-organismos que estão ali. E em diferentes pontos da cadeia produtiva, eu tenho diferentes perfis de quantidade de bactérias de diferentes gêneros, sei lá, diferentes espécies. Então, tudo depende, né? Então, aqui, eu consigo avaliar o perfil da cadeia produtiva, verificar se eu tenho um patógeno que vai causar algum dano na alimentação do cliente final ou do consumidor final. Eu consigo antecipar a solução de problemas antes que essa carne chegue na mesa do consumidor. Então, esse é um controle de qualidade. Então, experimentos em que eu faço análise de perfil de micro-organismos são utilizados para segurança alimentar. Então, aqui a gente pode tanto fazer o sequenciamento de tudo, shotgun, como também a gente pode também escolher algumas regiões conservadas, que eu vou falar um pouquinho mais na frente de uma das estratégias para ter mais ou menos esse mesmo tipo de resultado, e economizando um pouco na parte de sequenciamento. Esse outro exemplo aqui é para entender o perfil do solo. Então, se eu estou trabalhando com alguma cultura em específico, se eu quero entender quais são os micro-organismos que estão naquele solo, comparado com a região de mangue, comparado com a região de floresta. Então, eu consigo fazer a análise do perfil desse solo com os micro-organismos que vivem ali, não só os micro-organismos, mas também todos os outros indivíduos que vivem ali. Então, por exemplo, se eu passei por ali, eu vivo naquela região, o tempo todo eu estou com uma célula descamando do meu corpo, ou então eu machuquei, deixei algumas células ali do meu sangue. Então, assim, a gente sempre tem fragmentos de DNA de todas as espécies que vivem ali espalhados no ambiente. Então, por isso, fazer estudo de água, estudo de solo, a gente consegue ver uma diversidade de indivíduos e também dos micro-organismos que vivem ali, das plantas, inclusive. Bom, agora, esses dois experimentos que eu falei para vocês, os que mais exigem investimento são esses de metagenômica, metatranscriptômica ou shotgun, porque eu tenho que sequenciar muita coisa. Agora, vamos pensar que eu quero saber só as famílias que estão existentes ali, ou somente as bactérias que estão presentes naquela amostra. E se eu tiver, por exemplo, uma região conservada, para fazer a amplificação dessas regiões, por exemplo, de 16S, 16S é uma região ribossomal bastante conservada em várias espécies. Então, se eu fizer a amplificação desses alvos antes de levar para o sequenciamento, eu consigo depois analisar esses resultados de sequenciamento de 16S e ter uma visão bem ampla de qual a diversidade que está ali. Então, em vez de eu sequenciar absolutamente tudo, eu escolho uma região conservada em várias espécies, eu sequencio só aquela, e aí eu consigo ter basicamente a mesma informação, gastando bem menos, porque sequenciamento de amplicon é bem mais barato, porque o número de alvos é reduzido. Então, o experimento de 16S, por exemplo, é uma das estratégias aplicadas para a investigação da diversidade ambiental.
E você basicamente precisa desenhar um primer para amplificar essa região de 16S no caso de bactérias, ou de 18S no caso de fungos, ou alguma outra região que você queira investigar, não necessariamente uma região conservada de bactérias, mas, por exemplo, painel de câncer para definir o tratamento de pacientes que estão sofrendo câncer de pulmão. Eu posso amplificar as regiões específicas do nosso genoma que estão relacionadas com esse tipo de câncer e sequenciar somente aquilo. Então, esse tipo de preparo de biblioteca, a gente chama de preparo de biblioteca via Amplicon, porque a gente está amplificando os alvos antes de ir para o sequenciamento. Esse é um protocolo que tem no site da Illumina, inclusive, está disponível. Aqui eu tenho o desenho dos primers para 16S, porque às vezes a gente não tem tanta facilidade assim para fazer desenho dos primers. Então, esse primer 16S, ele já está disponível no protocolo da Illumina, basta você fazer encomenda desse primer com qualquer empresa que faz a produção de primers, e segue o protocolo de preparo de biblioteca, conforme esse protocolo demonstrado aqui na Illumina. E existem outros kits no mercado também, que às vezes a gente não consegue customizar do zero, pela dificuldade, às vezes, de desenho de primer, ou pela dificuldade de saber quais são os alvos que eu quero colocar no meu experimento, às vezes eu não sei por onde começar. Então, tem muito kit no mercado com um pool de primers para amplificar várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o painel COVID-Seq foi um painel de Amplicon que foi muito utilizado na época da pandemia, e ali é um pool de primers para você sequenciar as várias regiões do genoma do vírus da COVID, e aí você faz o sequenciamento completo desse vírus com base em desenho de primers. Da mesma forma, a gente tem um kit que chama Diplex. Ele é um kit para sequenciamento de bactérias que causam tuberculose. Nesse mesmo kit, eu também tenho primers para amplificar os genes de resistência presente nesses micro-organismos e que fazem dele resistente a antibiótico. Então, a gente consegue usar esse kit de Amplicon em hospitais, para saber se aqueles pacientes eles podem tomar determinado antibiótico ou não, se ele tem tuberculose ou não, se eu estou tendo um surto na cidade e eu não estou conseguindo tratar esses pacientes porque eu tenho uma bactéria nova e resistente a todos os antibióticos. Então, esse é um kit muito utilizado em hospital para essa demanda. Também tenho para influenza, onde eu tenho os primers para amplificação do vírus da influenza, e eu faço sequenciamento completo desse genoma com base em todos esses amplicons. E esse kit, IMAP, ele nada mais é do que esse kit, IMAP Flu, só que com o espaço para você colocar o primer que você quiser. Então, por exemplo, para vigilância de dengue, esse kit está sendo utilizado em muitos laboratórios no Brasil, em que você faz o desenho do primer e você usa o mesmo workflow para preparo de biblioteca, só substituindo os primers. Então, se agora eu quero fazer, por exemplo, o sequenciamento de dengue, eu tenho os primers da dengue e eu vou fazer a biblioteca com base nesses primers. Se eu quero fazer de monkeypox, eu vou usar os primers de monkeypox ali. Se eu estou trabalhando com outro vírus respiratório, o RSV, por exemplo, eu vou usar os primers do RSV, amplifico e faço o sequenciamento. Então, é um kit bem coringa, que você consegue utilizar para vários tipos de patógenos que vocês têm interesse de sequenciar. A estratégia de preparo de biblioteca por enriquecimento é bem parecida com a estratégia anterior de Amplicon. A diferença é que, em vez de eu usar primers, eu vou usar sondas. Então, aqui nessa figura, mostra um pouquinho desse workflow, né? A gente faz a extração de DNA, fragmentação, ligação dos adaptadores, e depois eu coloco esse DNA em contato com sondas marcadas. Essas sondas, se elas encontrarem o alvo,
ali, se ele estiver presente na sua amostra, eles vão hibridizar. E depois eu tenho uma etapa, por beads magnéticas, de separar esses fragmentos que hibridizaram no meu alvo daqueles que eu não tenho interesse de sequenciar. Então, eu jogo esses fora e eu pego esses aqui que eu consegui hibridizar e levo para o sequenciador. Então, as duas estratégias são bem similares. Em termos práticos, qual que é a diferença entre elas? Com o Amplicon, eu sou bem mais específica. Eu desenhei um primer, eu vou amplificar aquela região e eu vou sequenciar aquele ponto final. A sonda, eu tenho espaço para um leque maior, porque a sonda tanto pode hibridizar no meu alvo para o qual ela foi desenhada, como ela pode também hibridizar com uma sequência bem similar. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com vigilância sanitária, é estratégico para mim que aquela sonda hibridize no maior número de patógenos possível. Se eu tiver alguma variante ali dentro da região onde a sonda foi desenhada, essa sonda não vai deixar de hibridizar porque eu tenho uma variante ali, vai continuar hibridizando, em muitos dos casos. Então, em painéis de vigilância, por exemplo, ou então quando eu quero fazer um estudo mais abrangente, a estratégia de sonda, ela passa a ser mais eficiente. Então, já existem também muitos painéis já desenhados, a gente não precisa fazer do zero. Alguns exemplos que eu tenho na Illumina. O painel de doenças respiratórias, eu tenho um painel de patógenos de interesse de vigilância sanitária, eu tenho um exclusivo para COVID, todos os vírus da, vamos dizer, família corona, né? Eu tenho sondas para capturar todos os tipos de vírus da família corona, né? Então, aqui eu falei de alguns exemplos de aplicações para ambiente, para patógenos que interferem na saúde humana. E eu queria também trazer algumas aplicações para o estudo do nosso genoma em si, né? Então, a gente parte de 3 estratégias. Ou a gente sequencia tudo, ou a gente escolhe o que vai ser sequenciado com a estratégia X, ou eu escolho bem pontualmente aqueles alvos que realmente vão me trazer uma facilidade no diagnóstico de uma doença pontual X. Então, eu preciso, no primeiro momento, saber o que eu quero sequenciar. E cada uma dessas decisões vão me fazer gastar mais ou menos dinheiro. Então, a gente tem que ser bem estratégico quando a gente faz o desenho experimental para a gente otimizar os nossos recursos. Se eu quiser sequenciar absolutamente tudo, eu posso. Mas eu queria trazer um alerta aqui para vocês. Para que eu vou sequenciar o meu genoma inteirinho se apenas 1,5% do nosso genoma ele é, de fato, conhecido? Lembra daqueles termos exons e introns? Os introns são regiões que a gente ou não conhece como elas funcionam, ou elas realmente não expressam. E os exons são as regiões dos genes que a gente sabe que tem alguma expressão. A gente, às vezes, nem conhece o tipo de expressão, mas a gente sabe que aquelas regiões são importantes para a produção lá na frente de uma proteína, por exemplo. Então, por que eu vou sequenciar tudo se apenas 1,5% do nosso genoma são de exons? Por isso que é importante a gente definir o que eu quero sequenciar. E esse 1,5% já é muita coisa. A gente vai sequenciar aproximadamente 30 megabases do nosso genoma. Então, esse é o exoma. Quando a gente fala de teste de exoma, eu estou estudando exatamente essas regiões. 30 megabases do nosso genoma, que são 1,5% do nosso genoma completo. Dentre aqueles equipamentos que eu mostrei para vocês, a partir do NextSeq, que é aqueles equipamentos intermediários, eu consigo fazer o sequenciamento de exoma. E aí, assim, eu posso usar esses resultados para um contexto de doenças genéticas humanas, ou eu posso usar num contexto de oncologia. Então, as regiões para esses 2 cenários, elas são completamente diferentes também. Então, por isso que às vezes a gente lança mão
de desenhos de painéis bem pontuais, porque às vezes eu estudar o exoma ainda é muita coisa. Aqui eu queria dar um overview de algumas alterações que a gente pode encontrar quando a gente faz estudo do genoma. Aqui eu coloquei um exemplo de um fragmento de DNA, de uma posição de um cromossomo aleatória, só para fins de exemplo. Eu chamei essa região de A, B, C e D. O que eu posso encontrar de alteração? Eu posso encontrar uma duplicação, está vendo que essa região azul, que eu chamei de B, ela está 2 vezes no genoma? Isso é um tipo de alteração que eu posso encontrar no nosso genoma ou no genoma de qualquer outro organismo vivo, né? Eu posso encontrar também uma deleção. Aqui eu não tenho nenhuma sequência azul, que eu chamei de B. E eu tenho aqui também uma inversão. Eu tenho todas as sequências aqui, mas está numa posição diferente. Mas aí vocês vão me perguntar. Vocês não estão fazendo pergunta, eu vou fazer pergunta para mim mesmo. Todas as regiões estão ali. Que diferença faz se ela está invertida ou não? Está tudo ali. Mas vamos pensar o seguinte, e se essa região A, ela é uma região responsável para modular a expressão do pedacinho vizinho? Então, se eu fizer uma inversão, eu posso estar mexendo na expressão de um outro gene aqui, que ficou no lugar daquele que deveria estar ali. Então, esse é o princípio da gente estudar, às vezes, a origem de um câncer. Então, vamos supor que esse gene aqui, o gene B, ele expressa muito. É um gene para a produção de ribossomos, por exemplo. Eu preciso de muitos ribossomos, porque eu estou o tempo todo produzindo proteína, RNA e tudo mais, então eu preciso de muito. Então, esse gene aqui, A, ele vai modular para acelerar a produção do gene B. Se eu fizer uma inversão, esse gene aqui, ó, o gene D, por exemplo, ou o gene C, que está aqui, ele é um gene que fica mais quietinho, né? É um gene que, eventualmente, ele vai ser expresso, então, ele é um gene que assim, naturalmente, ele tem que ficar quietinho. E aí, se eu troquei um de lugar com o outro, o gene A, ele vai passar a expressar esse gene C de forma muito acelerada. Então, aquelas células que teve essa alteração, pode ser uma única célula. Essa única célula sofreu essa inversão e agora essa célula ela está replicando, ela está multiplicando de uma forma muito rápida e aí, de repente, eu me vejo numa situação que eu estou com um tumorzinho ali, com base nessa inversão e um gene que está modulando a expressão do outro ali, fazendo a aceleração da mitose. Essa é uma das bases dos vários tipos de câncer que a gente tem descrito na literatura. Então, por isso, alterações, independente de como elas sejam, se elas são estruturais ou não, se elas são de deleção ou não. Aqui é um exemplo também de translocação. Da mesma forma, a gente está mudando um gene de lugar e colocando outro, eu posso mudar totalmente o entendimento dessa célula, dos funcionamentos dessa célula. Então, aí, por isso, que por mais que a gente tenha uma alteração ali, a gente precisa entender qual é o impacto dela, porque o impacto, por exemplo, aqui, olha, nessa figura, ela está representando 3 pacientes que têm, por exemplo, uma alteração X, uma alteração de inversão, só que nesse paciente aqui eu tive um espalhamento do câncer no corpo inteiro. Esse paciente aqui eu tive uma alteração no pulmão, e esse paciente aqui eu tive uma alteração no pulmão, mas que eu tive um tratamento bem sucedido. Então, existem muitas coisas que ainda precisam ser estudadas no ramo da oncologia, e tudo se baseia ali atrás, né, no entendimento de quais alterações estão no DNA e o que essas alterações representam. Aqui eu falei de oncologia, mas falando também das doenças genéticas hereditárias humanas, a gente também está falando de estudo do nosso genoma.
nesse caso, são alterações, assim, às vezes muito bem descritas e que, às vezes, eu nem preciso fazer por sequenciamento de nova geração. Se eu tenho um paciente ali que tem um perfil de uma síndrome muito clássica, às vezes o médico ele vai pedir o exame bem pontual, que aí o Sanger pode responder, uma mutação pontual, que ele vai responder muito facilmente por uma reação de PCR, basicamente. Mas se é uma síndrome rara, que não é muito descrita, a gente não sabe muito bem onde aconteceu essa alteração, então a gente tem que partir para exoma, porque eu não sei onde está essa alteração, eu tenho que procurar no maior número de alvos possível. Então, aí eu tenho que estudar, usar o sequenciamento de nova geração. E essa alteração ela pode acontecer dentro de um histórico familiar, então eu passo a precisar estudar outros pacientes ali também dentro da família, ou essa alteração ela pode acontecer como uma novidade, né? A gente chama de alteração de novo, que pode estar em mosaico ou não. Então, são muitas possibilidades ali, e a gente está falando de estudos germinativos nesse caso, né? Eu nasci com essa alteração e eu tenho predisposição a ter um câncer, eu posso ter ele ou não. Eu nasci com essa alteração e eu vou expressar uma síndrome fulana de tal, né? Então, aqui eu estou falando de análises germinativas. E eu também posso usar sequenciamento para fazer análises somáticas. Qual que é a diferença? A diferença é que eu posso não ter alteração nenhuma relacionada ao câncer e, mesmo assim, expressar a doença. Como que funciona isso? Mas eu não tenho predisposição, como é que eu posso ter câncer? Isso tem a ver com os nossos hábitos alimentares, o nosso estilo de vida, se a gente guarda muito rancor ou não. Tem muito estudo falando sobre isso, né? O estresse que a gente vive, ele vai impactar na forma onde a célula vai expressar também os genes. E se eu tenho, se eu vou estressar demais esse mecanismo, né? Então, tem a alimentação, a radiação, falta de protetor solar, tudo isso pode impactar no funcionamento de uma célula de uma forma normal. A radiação, por exemplo, na pele, eu posso causar uma mutação ali nessa célula, a gente não sabe onde que vai ser essa mutação, onde que aconteceu essa mutação, e essa célula ela pode começar a multiplicar de uma forma desordenada. Então, o câncer ele pode ser adquirido ao longo da vida, conforme os nossos hábitos de vida. E aí, nesse caso, a gente precisa tratar do câncer já instalado. Então, assim, se eu tenho um câncer de pulmão, quais são as alterações que já foram descritas para esse câncer já instalado de pulmão? E será que existe um tratamento específico para aquela mutação que iniciou o meu câncer? Existem muitos tratamentos bem alvo específicos, muitos tratamentos. Então, para isso, a gente tem até alguns painéis que são mais amplos, de 500 genes. Aí a gente vai estudar 500 genes do nosso genoma, que são genes relacionados ao câncer. E para todos esses genes, eu tenho já um medicamento específico para tratar aquele câncer. Isso a gente está falando de medicina personalizada. É aquele paciente tratado no momento certo, com o medicamento certo, na dose certa. E com isso, esse resultado de tratamento, esse processo de tratamento, se inicia no sequenciamento. A primeira coisa que eu vou fazer é fazer o sequenciamento do DNA do tumor do paciente. E aí depois vem uma tomada de decisão do médico. Esses painéis para estudo de câncer, estudo de doenças raras, a gente usa uma dessas estratégias aqui também, de amplicon ou enriquecimento, aí depende. Tem muita coisa disponível no mercado, tem muito painel já pré-desenhado, e às vezes muitos deles já vão responder as minhas perguntas. Às vezes tem uma coisa nova sendo discutida na literatura que eu posso customizar, então eu posso tomar como base um painel que já existe e incluir alguns outros genes que estão sendo investigados também como relacionado com aquela síndrome ou com aquele tipo de câncer. Então, existe tudo isso. E
qual é o ponto de partida, né? Mais uma vez, eu preciso buscar na literatura, basicamente. Quais são as variantes que estão sendo descritas? Quantos genes eu preciso estudar? Será que eu tenho que determinar um número de genes? Ou será que já existe uma lista de genes já disponível para aquela doença? Enfim, qual é a cobertura? Essa também é uma pergunta que a gente que ajuda nos desenhos experimentais, a gente precisa desse dado. O que significa cobertura? Eu tenho esse gene aqui, e será que eu vou tolerar algumas regiões desse gene aqui que não foram sequenciadas? Eu estou falando de cobertura. Eu preciso de 100% de cobertura? Eu preciso de 90% de cobertura? Isso vai definir também a quantidade de dado que você vai gerar no sequenciamento para cobrir aquele gene todo. Então, eu preciso também buscar isso na literatura. E qual é o tamanho do fragmento ideal para o meu tipo de experimento? Então, assim, não vou entrar em detalhes, só para vocês terem ideia da diversidade de painéis que já existem para diferentes fins. Então, a gente precisa buscar tanto na Illumina, quanto também, como eu disse para vocês, é uma plataforma aberta, procurar outros fornecedores também, se tem exatamente uma solução para o que você precisa, para a gente não perder tempo fazendo desenhos que, de repente, já existem. Por que eu falo isso? Customização geralmente é um pouco mais caro. Por quê? Eu vou fazer um painel específico para atender uma demanda do seu experimento, uma demanda local. Então, eu vou produzir aquilo exclusivamente para vocês. Isso é lindo, né? Mas existe um custo envolvido. Será que o que eu quero fazer já não tem algo bem similar, um produto de prateleira, que é vendido no mundo todo, e que eu posso usar isso como uma ferramenta para minha pesquisa? E dali eu posso extrair diferentes informações, eu posso interpretar de diferentes formas, diferente do que uma pessoa em outro ponto do país está interpretando, né? Então, assim, esses são outras opções de painéis. Tem painel de fusão para fazer análise de RNA, tem painel para câncer exclusivo, câncer hematológico, tem para câncer de pulmão específico. Tem painel com diferentes tecnologias. Esse daqui, por exemplo, da Pillar, que é uma parceria da Illumina, eles pulam uma etapa de bancada e você tem melhores resultados com menos etapas de bancada. Mas você tem menos chance de erro e ele, inclusive, é mais barato, porque você não tem alguns dos reagentes ali. Não precisa de um dos reagentes no kit. Então, assim, depois de tudo isso, gente, falando demais, né, vocês devem estar cansados de me ouvir. O que eu vou fazer com aquela quantidade de dados gerados, gente? É muita coisa. Então, na Illumina, a gente tem um ambiente virtual, que é chamado de Base Space, e ele é utilizado para fazer gerenciamento dos dados, para você monitorar a corrida em tempo real que está acontecendo. Inclusive, dá para monitorar pelo celular. Então, você usa esse Base Space em alguns pontos do workflow de sequenciamento, né? Primeiro, você prepara a amostra, e isso é uma coisa manual, que você faz na bancada do laboratório. Depois, você tem um planejamento do experimento, ou seja, quantas amostras, qual que é o nome de cada uma dessas amostras, qual é o adaptador que você utilizou para ela, quantas amostras tem ali, qual que é o nome do meu projeto. Tudo isso você coloca nesse ambiente virtual, que a gente chama de Base Space. Depois acontece o sequenciamento propriamente dito, isso é na máquina física, e aí a máquina física se comunica com essa nuvem, que é o Base Space, e na nuvem, já nos primeiros ciclos de sequenciamento, eu já consigo gerar os dados de qualidade do sequenciamento, e para matar um pouquinho da nossa ansiedade, né? Porque para apertar um botão de start na máquina já tem um custo envolvido muito alto. E aí, será que deu certo? Será que não deu certo? Será que eu coloquei o número de amostras suficiente? Qual que é o dado de qualidade? Então, você já olha no celular ou olha no computador de casa e fala assim, nossa, ufa, os primeiros ciclos de sequenciamento estão ótimos. Então, isso reflete o que eu vou ter lá na frente, lá no final do experimento. Então, você já dorme tranquila, né?
Depois você que gerou os dados, você faz uma análise secundária também nesse ambiente virtual. O que é uma análise secundária? A primária é esses controles de qualidade, né, que você vai olhar e ver se deu tudo certo. A secundária é fazer um amadurecimento desse arquivo que é gerado no sequenciador, de modo que a gente consiga fazer os filtros lá na frente. Porque você vai sequenciar muita coisa, mas o que você, de fato, vai botar o olho ali, né? Então, você precisa amadurecer esses arquivos até chegar num ponto que você consiga olhar para ele e dar um significado biológico para aquela informação. Quando você dá o significado biológico, isso se chama uma análise terciária, e para isso, às vezes, eu preciso de um banco de dados que já está disponível para fazer as comparações. Então, por exemplo, quantos tipos de bactérias tem ali? Bom, eu preciso de comparar aquela sequência com o que tem no banco de dados e ver o que aquele banco de dados já referenciou para eu trazer essa informação para a minha amostra também. Ou então, quantas mutações ou quais as mutações estão no genoma daquele paciente? Eu preciso também fazer a comparação do que eu tive com o genoma de referência e pontuar aquilo que está diferente. Então, isso é dar o significado biológico para a informação que saiu da máquina, uma análise terciária. Para você ter acesso ao BaseSpace, você precisa de, criar um e-mail. Você vai entrar no site da Illumina, você digita basespace.com, ou se você colocar BaseSpace no Google, o primeiro site que deve aparecer é o BaseSpace. Você vai fazer um cadastro, e você vai ter acesso a essa página. Nessa página, você tem acesso a essas abas aqui, cada uma delas é para uma funcionalidade. Então, aqui é corridas, aqui é para você administrar seus projetos, e aqui eu tenho a aba de aplicativos. Esses aplicativos são facilitadores para fazer a interpretação dos resultados. Então, cada um desses aplicativos, acho que tem centenas de tipos de aplicativos, ele vai te ajudar numa análise de montagem de genoma, ou então de análise de sequenciamento de RNA, ou de metagenômica, ou para saber qual é a diversidade de bactérias que tem ali com base na sequência 16S. Então, cada um desses aplicativos vai te ajudar a dar significado para o dado de sequenciamento que você gerou ali. E alguns aplicativos são produzidos pela própria Illumina, outros são de parceiros, alguns estão em desenvolvimento, você pode, inclusive, contribuir para melhorias desse aplicativo. Tudo isso tem descrito, né? Quando você clica no aplicativo, aparece lá toda a descrição da versão dele, quem fez, se ele já está pronto ou não. Sobre planejamento de experimentos, gente, por mais que eu tenha falado aqui sobre alta tecnologia, sobre como funciona o sequenciamento, eu diria que a parte mais crítica do processo é a amostra, por incrível que pareça. Se a gente tem uma amostra boa, fresca, uma amostra que foi congelada certinho, armazenada de uma forma certinha, que foi dissolvida em água ou solução tris, ou se ela foi extraída com kit comercial, eu posso esperar um resultado lindo. Se eu tenho quantidade e qualidade também desse DNA, né? Agora, se for uma amostra antiga, ou uma amostra de biobanco, que faz tempo que ela está ali, a gente não sabe como ela foi armazenada, ou é uma amostra parafinada, que às vezes a gente precisa trabalhar com esse tipo de amostra, apesar do desafio, se ela foi dissolvida em EDTA, ou se é uma pessoa que não teve muito cuidado na extração de RNA. RNA é super crítico. Não sei se alguém aqui já fez extração de RNA. Se você soprar ele já degradou. Então, esse tipo de amostra também é extremamente desafiador. E aí, se eu tenho amostra boa, eu posso esperar um resultado lindo. Se eu tenho amostra mais ou menos, meu resultado de sequenciamento também vai ser mais ou menos. E se eu não tenho uma amostra boa, eu não posso esperar um milagre, né? Então, por isso, o investimento, por mais que bobo, por mais que seja bobo, a gente tem que botar muita atenção mesmo na amostra para que lá na frente eu tenha sucesso. Bom, eu acho que essa parte aqui eu vou pular, que eu já falei bastante, mas, assim, são muitas informações e sempre tem algo novo. Então, se vocês quiserem ficar por dentro das novidades que saíram da Illumina,
Esse ano está saindo uma série de webinars em português e que facilita muito a comunicação. A gente tem os especialistas da Illumina, pelo menos uma vez por mês, falando sobre sequenciamento, aplicações em português. Eu acho isso ótimo. E a gente faz os anúncios por meio de e-mail ou pelo LinkedIn. Então, fiquem atentos às redes sociais e aos canais de comunicação da Illumina para ficar por dentro do que está sendo lançado e o que tem de webinar. Queria apresentar também a equipe que toma conta de vocês. Então, eu sou a gestora do território, como eu disse, grande parte do Nordeste de Minas Gerais. E enquanto eu estou presente com vocês, ou dando palestra, ou atendendo clientes, precisa de alguém no escritório para atender todas as outras demandas dos outros clientes que devem estar precisando da gente. Então, a Luísa, muitas das vezes, deve entrar em contato com vocês quando vocês precisarem, que ela trabalha de forma remota. E o Nelson é a pessoa que centraliza as informações de todo o território. Então, tem gente que toma conta do Norte, tem gente que toma conta do Sul, tem gente de São Paulo. Então, ele é que fica responsável por centralizar todas as informações. E o meu contato, fiquem à vontade, quem quiser salvar meu contato para pedir ajuda nos desenhos experimentais, porque, como eu disse, definir número de amostra, saber sobre qualidade da amostra, qual que é a profundidade necessária para sequenciamento que eu devo considerar para esse experimento. São muitas perguntas que a gente tem que responder antes de fato ir para a bancada e fazer sequenciamento, né? E a gente tem muita gente dentro da Illumina para apoiar vocês nisso. Qual é o sequenciador ideal para eu ter na universidade para eu responder esse tipo de pergunta? A gente também dá esse tipo de consultoria para vocês fazerem um investimento da forma mais consciente possível e para atender às expectativas de vocês. Então, eu acredito que hoje foi uma primeira conversa, na verdade, segunda, né? De muitas que eu tenho vontade de ter com vocês. Desejo muito que vocês sigam com experimentos na área de sequenciamento de nova geração e todo o apoio que vocês precisar pode contar comigo. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Se alguém tiver pergunta, fique à vontade. E eu vou fazer o sorteio enquanto isso. Preciso de um auditor, para ninguém falar que eu estou escolhendo um ou outro. Alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade, na verdade? Alguma pergunta direta? Assunto novo, nova geração, olha o nome, nova geração, o pessoal aí da nova geração, porque minha geração já está passando, mas eu estou vendo muita gente da nova aí sentado, né? É um assunto que na minha convivência, já trabalhando com biologia molecular há algum tempo, ainda tem muitas perguntas, ainda tem muito a se saber, a unir aquilo que sai do tubinho ou que está lá no computador com o biológico real. E eu acho que essa é a parte mais fascinante de tudo isso, né? Poder estudar o meio ambiente, fazendo a soma entre o ambiente e o genoma daqueles participantes do ambiente, que sem eles o ambiente não seria total, integral, é uma coisa assim fantástica. Eu sempre vejo o mundo assim nessa grandiosidade do conjunto. Então, eu fico pensando em elementos que nos oportunizem enxergar o todo para a gente poder ter a melhoria, inclusive, para nós, né? E algo que me chama muita atenção no sequenciador de nova geração é que a gente, tendo isso em mão, a gente possa talvez fazer essa interface entre o ambiente em que vivemos, enquanto bactéria, enquanto vírus, enquanto ser humano, enquanto planta, enquanto animal total, para poder gerar tudo isso. E que a gente viu em alguns momentos da fala da Thaís, que me impressiona bastante. Eu estou vestida numa calça jeans.
Alguém lembra quanto de algodão tem para fazer, quanto de calça jeans? Quase todos nós aqui estamos de calça jeans. Para a gente ter essa quantidade de algodão, nós precisamos ter terras plantadas, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. É uma tecnologia que me dá uma condição de melhoria na planta e de condição de redução de terra a ser plantada e de um solo que a gente possa acreditar. E aí jorra tudo isso e aí a gente coça a orelha, né, Fabiana? E aí a gente fica assim, né? Então assim, em termos disso, a gente vê aí a tecnologia abraçando a natureza. E que nós já temos visto que a natureza ela sendo dispensada, quem vai ser dispensado logo em breve somos nós. Então, a gente só deve utilizar a tecnologia a nosso favor. E esse sequenciamento de nova geração é uma coisa que o nome está dizendo, né? É nova geração aí, é para nós iniciarmos e vocês seguirem. Eu fiquei muito feliz, porque eu vejo isso como uma coisa muito avançada, e nós tivemos a oportunidade de estar ouvindo aqui na universidade, no campus do interior, então uma oportunidade muito louvável. E aí a gente tem um sonho, mas a gente precisa sonhar e ver nossa realidade, né, Thaís? E algo que me pergunta muito hoje a gente adquiriu o dinheiro, comprou o equipamento, está aqui. Esse equipamento ele precisa ser manuseado. Esse equipamento ele precisa ser custeado. Então, algo que a gente tem que ter certeza realmente nós temos tudo isso para a gente enfrentar essa realidade. Aí a Thaís mostra vários mecanismos que, se a gente não tem, pode ir buscando. Tem a Illumina aí com várias prestações de serviço, mas tudo isso tem custo. Então, algo que eu bato no laboratório sempre é que a gente precisa ter muito cuidado, porque é muito dinheiro envolvido. E se tem muito dinheiro envolvido, tem muito trabalho envolvido, a gente precisa dar resposta, né? Então, a gente tem que estar muito consciente das nossas perguntas e, consequentemente, da nossa condição de fazer isso rodar, fazer girar, né? E o sequenciamento de nova geração está mostrando aí que tem um leque gigantesco para se trabalhar. Imagina que as minhas alunas começaram a sair aí para o Pará, onde tem sequenciador de nova geração, e num determinado morcego nosso aqui da região de Caxias, a gente está abrindo o leque de vírus já encontrado, das bactérias que estão presentes. E o que isso significa? Vixe, esse bicho está cheio de coisa que não presta, muito pelo contrário. Esse bicho está sobrevivendo com tudo isso agregado. O que tem nele que ele está aí, sabe? Então, assim, de uma pergunta vem de uma resposta que a gente pode pensar que é nociva. O morcego está com o vírus tal, vixe Maria, tem que acabar, não pode. Muito pelo contrário, por que esse morcego tem isso, está sobrevivendo, está voando, está reproduzindo, e a gente, quando pega uma bactéria que nem eu estou aqui, 3 dias de cama, 4, para poder se restabelecer. Então, é aí que está a biologia e a resposta da tecnologia, e que a gente precisa estar muito ligado nisso, né? Quero agradecer aqui, Thaís. Eu tenho N perguntas, mas são muito individualizadas e que nós vamos ter a oportunidade de fazer. Por exemplo, qual é o sequenciador ideal para eu só tenho esse custo, mas eu quero alcançar mais isso aqui. Eu já vi algumas coisinhas ali que, sabe? Mas isso é muito individualizado. Eu queria deixar aqui aberto para, se algum de vocês da nova geração quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei se vocês notaram, mas numa fala da Thaís, ela mostrou a quantidade de dados que isso gera. E aí? Cadê a capacidade, em termos tecnológicos, em termos de pessoas humanas, de gerenciar tudo isso? É algo que, assim, é para vocês ficarem já pensando. Mas que oportunidade linda. E olha, gente, aqui não pode ter, não pode sim. Vem aqui no Piauí tem sequenciador de nova geração, no Pará acabou de chegar um sequenciador de nova geração.
Por que nós não? Por que não? Né? Precisamos abraçar a causa. É isso. Caleb, Enes, individual, vai fazer agora. Fala aí, cara. O microfone, você quer ou quer mais? Pode ser? Alcança aí? Eu preciso levantar. Thaís, muito legal a sua palestra. Eu adoro esse tema, né? E trabalhei, né, com molecular, mas usando o Sanger, né? E o nosso propósito, principalmente, é extrair, né, informação de insetos, né, no caso, pelo menos no meu estudo, e sequências o mais longas possível, né? Claro que no Sanger a gente tem uma limitação, né, de alguns genes, mas para a gente ter informação de comparação entre esses organismos, esses táxons, seja espécie ou qualquer outra coisa, e obter informação de como esses táxons se relacionam, né, no sentido de parentesco, né, sistemática. E aí eu queria saber, por exemplo, tem alguma técnica da Illumina que trabalha com insetos de museu, que eu tenho lido algumas coisas sobre museômica, né, que é algo que os insetos já estão um pouco degradados, e aí você falou que isso dificulta um pouco, mas é possível mesmo assim fazer, ou é melhor evitar, porque é dinheiro botado fora, ou se tem uma outra situação que eu poderia usar esse tipo de informação, né, desses bichos mais degradados. E outra que é bastante usada são os UCIs, né, os elementos ultraconservados, né, que provavelmente, pelo que eu entendi aí, é dado via os enrichments, né, uma sequência ultraconservada, pega um flanco todo ali, e isso é comparado depois, né. Mas se você puder complementar sobre essas duas técnicas, eu agradeço. Bom, você pegou um exemplo de amostra extremamente desafiadora, tanto quanto a amostra parafinada. Então, a amostra de museu, amostras antigas, a gente tem que levar em consideração que milagre não vai dar para fazer. Então, essa amostra sim vai estar degradada e são coisas que estão fora do nosso controle. Então, o que dá para extrair de informação? Provavelmente o sequenciamento completo dos micro-organismos que estão dentro do inseto não vai ser possível de fazer. Mas, será que com o pouco de informação que eu gerar, eu já não consigo montar um genoma? Mesmo que cheio de buracos, vamos dizer assim, mas eu já não consigo extrair informação de qual é o patógeno, de qual é o micro-organismo que vivia ali naquela época que o inseto era vivo? Então, essas são as informações que a gente consegue extrair. E aí, sempre comparar com um banco de dados. Será que existe um banco de dados que já tem muita informação de sequenciamento de micro-organismos, de animais de ambiente de museu? Às vezes existe. Às vezes existe um banco de dados assim, tão específico que a gente tem que procurar para poder extrair o maior número de informações. Porque se a gente fizer o sequenciamento e não ter com quem comparar, é como se a gente tivesse gerado um dado e que não vamos conseguir dar significado biológico para ele neste exato momento. Às vezes eu estou sendo a primeira pessoa a fazer isso, isso pode acontecer também, né? Então, aí a gente vai comparar essas regiões com o que está mais próximo descrito na literatura. Então, de toda forma, a gente vai sempre ter que buscar um banco de dados, e se minha amostra não for uma amostra boa, eu tenho que setar as expectativas e fazer o que é possível ser feito com aquele tipo de amostra. Então, sendo a amostra desafiadora, provavelmente você vai ter que fazer um sequenciamento bem profundo para que você aumente as suas chances de sucesso. Então, vai ser um sequenciador de maior porte e você vai ter que investir bastante na etapa de sequenciamento. É onde vai ser a maior concentração de custos aí do seu experimento. Se eu fosse usar, por exemplo, a estratégia de alvos para esse tipo de amostra, eu corro o risco de não ter sucesso também. Por quê? O DNA está fragmentado. Para qual região eu vou desenhar um primer? Será que aquele primer vai ser anelado na região? Como é que eu vou prever qual região está íntegra no DNA? Então, normalmente, para esse experimento, a gente tem que ir com a estratégia de sequenciar tudo que está ali, shotgun. Os alvos,
eu posso utilizar para quando eu quero ter uma visão geral de quais micro-organismos estão ali. Então, você fala dos alimentos ultraprocessados, da cadeia produtiva dos alimentos, segurança alimentar. Eu não preciso sequenciar absolutamente tudo, não. Se eu fizer 16S, é mais que suficiente, é um experimento bem menos robusto e eu consigo fazer em equipamentos de menor porte. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Tá. Bom, Thaís, primeiramente, obrigado pela palestra. Gostei bastante. Eu não trabalho muito com molecular, pretendo começar, mas muito interessante. A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta mais geral, que seria quais os próximos passos? Porque começou com alguns genes, já tem a parte genômica, tem alguma ideia do que mais a gente poderia extrair de tudo isso? Eu acredito que isso não é a Illumina, gente. Aí já estou desvestindo a camisa da Illumina e falo o que eu acho. Eu acredito que a gente vai ter ferramentas cada vez mais poderosas para sequenciar fragmentos maiores. A Illumina tem investido em sequenciamento de fragmentos maiores, justamente para as regiões complexas, que se eu fragmentar demais, eu não consigo extrair informação. Então, eu acredito que sim, que vai haver um investimento nessa parte. E eu acredito também que a gente vai para estudo de proteínas, né? E que esses estudos se entrelaçam de alguma forma. Porque a gente sequenciar o DNA, não necessariamente a gente sabe qual é o resultado ali em termos de proteína. Então, a gente vai integrar DNA, RNA e proteína para a gente ter cada vez um estudo mais completo. Então, pode ser que no futuro a gente tenha sequenciamento de proteínas, né? Mas, assim, se bem lá na frente, e é uma coisa que eu acho, pode ser que eu esteja errada e a gente vai descobrir uma coisa bem fora da caixa, né? Que a gente nem está considerando aqui. Então, gente, é isso. Thaís, muito obrigada. Vocês também, muito obrigada por estarem. Foi muito gostoso, gostosa essa tarde. Eu gosto desse movimento. Thaís, vou deixar com você para as palavras finais. É só agradecer mesmo a oportunidade. Espero que seja a primeira visita de muitas mesmo. Contem sempre comigo. Eu sei que as dificuldades para o início, elas são muitos desafios a serem vencidos. E eu gosto muito dessa etapa do atendimento. Definir as etapas dos projetos, por onde eu começo, o que eu faço. Então, assim, eu estou aqui para isso. Eu fui contratada na Illumina para isso. Então, aproveitem. Eu estou disponível para vocês. Então, fiquem sempre à vontade. Um abraço, gente.